Oi, tudo bem? Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Tava tentando fazer uma entrada diferente, mas não travei. Vamos continuar com o texto básico. Tudo certo? Hoje eu vou trazer para vocês uma resenha de um livro que eu gostei muito de ler, que ele me tirou um pouco da minha zona de conforto por se tratar de um romance de época, que não é um livro que eu costumeiramente leio, mas de uma história muito bem escrita, de um autor que eu gosto muito, como vocês todos já sabem, e que me trouxe um sentimento muito legal, uma história assim que eu realmente consegui gostar muito dos personagens e ao mesmo tempo odiar os vilões desde a primeira linha. Eu estou falando desse livraço aqui, ó, Uma Fortuna Perigosa, do Ken Follett. Editor Arqueiro, vamos lá quantas páginas? 479 páginas. De uma letra sensacional e de um trabalho maravilhoso da Arqueiro. Olha só que legal. Eu já tinha feito um unboxing desse livro, vou deixar aqui em cima o card para vocês darem uma conferida. E ele realmente me surpreendeu muito positivamente esse livro, tanto é que eu li ele em basicamente 2 semanas, eu acho. É um livro bem... ele realmente te prende, dentro do que é da proposta do autor, ele realmente te prende. Antes de falar sobre ele e dissertar, se inscreve no canal, joinha, compartilhe, mostre para os amigos aquilo que a gente está fazendo aqui nessa comunidade muito legal. Aí agora vocês já se inscreveram, né? Já apertaram no botãozinho ali de inscreva-se e aí vocês vão me perguntar o seguinte: bom, Rodrigo, mas então, sobre o que é Uma Fortuna Perigosa? Para poder falar sobre Uma Fortuna Perigosa, vocês têm que pensar como se fosse um roteiro de novela, certo? Por quê? Porque assim, ó, tem todos os clichês, mas o desenvolvimento da história é bem diferente. O final dele é bem diferente do que normalmente poderia acontecer. E quando o mocinho começa a se ferrar, ele não ganha, não chega no final e é o cara que deu tudo certo. Não, ele vai dar certo com o passar do tempo, mas ele vai se ferrar de uma maneira absurdamente gigante. Mas seguindo uma linha histórica, o Ken Follett conseguiu criar dentro desse livro especificamente uma ideia de sociedade. Então assim, como ele faz um trabalho de pesquisa muito grande, eu já disse isso em outros vídeos que eu falei dele, ele consegue desenvolver uma história, ele consegue criar os personagens baseado nas coisas que ele estudou para fazer da época e, consequentemente, ele cria alguns personagens que seguem exatamente a linha, aquela linha de, vamos lá, mais conservadora dos movimentos, assim como ele coloca personagens onde eles saem fora da curva e, consequentemente, eles acabam se transformando nos personagens que a gente mais gosta, porque eles não agem de acordo com as concessões sociais da época, e aí ele coloca os mocinhos mais suscetíveis a ser atingidos de alguma forma, mas ao mesmo tempo são caras que têm padrões, vamos dizer assim, de ideais muito bem específicos. Então assim, nesse caso aqui, o vilão é vilão pra caralho, porque o cara é muito desgraçado. O cara não, no caso, a mulher e o cara. E o mocinho tem os seus problemas, mas ao mesmo tempo tu consegue te relacionar com ele, porque são problemas de um cidadão comum. Então isso tudo que vai acontecendo no livro é muito bem descrito pelo Follett. Então assim, do que se trata Uma Fortuna Perigosa? Logo no início do livro nós somos atirados num internato, né, onde acontece um assassinato. E os personagens ali que presenciaram ou estiveram envolvidos de alguma forma naquele assassinato vão ter as suas vidas tocadas dali para frente e ela vai se desenrolando a história desde a época do internato até eles ficarem mais velhos. Então nós temos o Mike Miranda, que é um morador de Córdoba, nós temos o Eduardo Pilastra, que faz parte de uma sucessão de banqueiros, nós temos o Hugh Pilastra, que é primo dele, a gente tem o Tônio de Silva, que também é de Córdoba, e a gente tem mais outros personagens envolvidos, mas a linha sucessória, a linha da história é exatamente essa, onde esses personagens vão trabalhando juntos. Mas quem são os Pilasters? Bom, os Pilasters, nesse livro aqui, são os banqueiros mais famosos da Inglaterra, e é onde eles têm uma fortuna inimaginável para a época. E é onde eles realmente conseguem, vamos lá, desenvolver todos os seus desejos e todas as suas vontades. E é através dessa linhagem de banqueiros que a coisa toda vai se desenrolando e que vai colocando personagens muito plausíveis dentro do que a gente está acostumado a ver nas novelas. A Augusta Pilastra, que é a maior vilã do livro, você tem vontade de entrar dentro das páginas e realmente grudar aquela mulher. Porque ela é muito má. Ela é muito má. E ela demonstra isso desde o início. Então, assim, para vocês terem uma ideia, dentro da descrição do livro, eu consegui montar ela na minha cabeça muito parecida com a Salma Hayek, por exemplo, sabe?
I wouldn't have a problem cutting both their throats. Sabe? Da forma como ele descreve ela, aquela empáfia dentro da situação e os traços que ele colocou para ela, na minha cabeça eu meio que moldei uma Salma Hayek, né? É a visão que eu tinha da personagem. Mas ela é muito má, cara. Porra, ela é muito má. E ela inferniza a vida de todo mundo, de todas as pessoas. Porque ela não tem compaixão por ninguém. Ela é só ela e o filho dela. Então ela tem que é o Edward, né? Então ela não tem senso moral nenhum. É ela acima de qualquer coisa. Em contrapartida a Augusta, a gente tem a Maisie, que ela é uma mulher à frente do seu tempo em função dos ideais, daquela coisa toda porque estava no meio do movimento sufragista, estava iniciando e tal. Então ela foi uma mulher que começou ali naquele momento a realmente querer ser alguém na vida, né, para fugir daquela situação desgraçada que ela se encontrava quando era nova, que fugiu de casa e tal. Então tudo está correlacionado ao banco. Toda a ideia dos personagens está correlacionado à fortuna, que então essa fortuna é perigosa, à fortuna dos pilastres e a maneira que ela vai se ramificando para cada um dos personagens. Eu achei o livro super bem escrito, a história é condizente, ela consegue andar super bem durante todo o processo. Tu não perde nenhum detalhe, é tudo explicado. Talvez o final, se tivesse uma ressalva, talvez eu acho que o final foi um pouco apressado. Porque tem diversos momentos ali que eu estava lendo, já estava passando no final, faltava uns 30% para terminar o livro, eu pensei, caramba, cara, ele não vai explicar o assassinato, que foi o primeiro fato, né? Foi o fato onde desencadeou basicamente todas as outras coisas dos personagens para eles serem quem são, foi aquele assassinato que acontece no começo. Mas ele explica no final e tudo fica muito bem. Eu achei um pouco apressado, mas ainda assim o livro é bem condizente. Super bem escrito, super bem diagramado, o livro é muito bom. Vou deixar o link na descrição para vocês darem uma conferida no preço dele na Amazon, tá? Então vamos lá. Livro resenhado, achei sensacional a escrita, o Ken Follett não me decepcionou de novo, então me tirou da zona de conforto, achei muito legal. Aqui ele fala embaixo, né? Traídos pela luxúria, unidos por um legado em comum, que é o legado dos pilastras. Certo, galera? Mais um livro resenhado. Como vocês sabem, as minhas resenhas são simplesmente pinceladas da história, porque eu espero que quando vocês forem ler o livro, vocês tenham uma experiência completa, sem, por acaso, eu esbarrar numa situação de repente, falar um spoiler e estragar a experiência de nenhum leitor. Então eu vou manter esse meu modo operante de continuar falando para vocês sobre os livros de uma forma mais leve, de uma forma mais superficial, para que vocês tenham a experiência de conseguir chegar no final de um livro como esse aqui, de 400 e tantas páginas, e dizer assim, realmente, o Rodrigo estava certo. Ou, não, o Rodrigo estava errado. E exatamente esse é o negócio que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês peguem o livro e tenham a experiência da história. Então por isso que eu não entro muito dentro da história e não conto tudo o que está acontecendo, como eu já vi outras pessoas fazendo, porque eu acho que isso é desleal. Então eu prefiro continuar mantendo essa minha linha, onde eu dou aquela pincelada por cima e eu incito a ideia de ler o livro. Eu sugiro um livro que eu gostei. E no momento que eu não gostar do livro, eu simplesmente não vou fazer o vídeo. Porque eu não quero falar mal do livro, não quero falar mal do autor. Se eu não gostei, eu simplesmente não vou fazer vídeo sobre eles. Ou se eu achar a história meio até faço, porque daí fica a minha opinião em contrapartida com a de vocês. Mas eu chegar aqui e parar na frente da câmera e ficar falando mal de alguém, eu não vou fazer. Então não é muito meu estilo, então a gente segue essa linha de raciocínio. Certo, galera? Se você já está inscrito no canal, muito obrigado. Se essa é a sua primeira experiência aqui, por favor, considere se inscrever e continuar a dar relevância nos vídeos, né, que a gente está fazendo. Você pode usar a aba comunidade para sugerir assuntos, para sugerir livros. Eu até vou começar a trabalhar um pouco mais ali as enquetes, já comecei a fazer algumas coisas nesse sentido e tal, para deixar o povo todo engajado. Feito, galera! Resenha do livro Uma Fortuna Perigosa, Ken Follett, mais uma vez um dos meus autores preferidos, como eu já comentei outras vezes no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram o livro, digam aí embaixo nos comentários o que vocês acharam. Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Tchau!